Aquele que amou o mundo inteiro olha para a multidão, mas também olha para a pessoa individualmente. Está preocupado e não quer que nenhum só se perca. Quer que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Quer que se rendam, que encontrem o caminho da salvação. O texto de hoje é um chamado, o Deus que chama, o Deus que nos tira de lugares, de um lugar e nos move e nos leva a outros lugares. Ele não faz nada por acaso. Tudo tem um propósito. Os seus olhos que tudo vê. Nos tira do meio da multidão. Nos tira de um trabalho grande, de um grande trabalho, num trabalho onde o sucesso, o êxito está presente. E move-nos para o deserto. Leva-nos na preocupação de uma pessoa apenas. Convido você a abrir a tua Bíblia comigo e junto lermos e meditarmos na palavra do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, verso 26 e seguintes, que diz: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que estás lendo? Aqui, o que me chama a atenção inicialmente, um anjo falando a Filipe, uma voz chamando, dizendo: sai de onde você está. E onde é que Filipe está? Em Samaria, evangelizando Samaria, e a palavra de Deus diz que todos ouvem, unânimes, a cidade inteira, ouvindo com seus ouvidos atentos, vendo as obras, os sinais e as maravilhas que estão sendo operadas através desse servo do Senhor. E aqui Deus tira o anjo, dá uma ordem para que ele saia desse trabalho, saia dessa missão, que ele deixe a multidão. Ele vá para o caminho que desce da cidade de Jerusalém a Gaza. E ele diz que esse caminho está deserto. Deixe a multidão, deixe esse trabalho, deixa essa missão e vai para o deserto, vai para um lugar deserto. E o texto diz que ele imediatamente levantou-se e foi. Ele se levantou e foi. Tantos que ouviram Deus, tantos que ouviram o chamado de Deus, não questionaram, não questionam, tão somente vai. Quando sabemos quem está falando, não temos dúvida. Mas quando a questão é quem está falando, se não é Deus, se eu não tenho certeza de que é Deus, eu terei muita dúvida, muita incerteza e não sei se vou obedecer. Mas aqui ele conhece, ele reconhece, ele sabe que esta ordem vem de Deus. E imediatamente ele vai. Pedro, quando chamado,
João, Tiago, os 12 e tantos outros, quando ouviram o seu chamado, se levantaram imediatamente. Quando ouviram a ordem, o mandamento do Senhor, se levantaram imediatamente. Há uma ordem, há um chamado para a igreja do Senhor, um chamado para mim e para você, para ir, porque os seus olhos estão voltados para a multidão, mas olhando também pessoas na sua solidão, pessoas individualmente, pessoas que precisam receber, ouvir o Evangelho, levar uma palavra de esperança. E há uma ordem a mim e a você. Mas a pergunta é: estamos nos levantando imediatamente? Ele se levantou e foi. Nós estamos nos levantando, estamos indo. Deus está vendo tudo e todos. E Deus quer usar, e Deus está ordenando a mim e a você para levantar, ir e pregar o Evangelho. Mas temos sido tardios, não temos obedecido. Pessoas estão indo, vindo e nós não estamos fazendo absolutamente nada. Aqui era um homem que estava descendo de Jerusalém, um homem que viajou muitos quilômetros, milhares de quilômetros, e viera a Jerusalém para adorar. E o texto diz que este homem sedento, com sede de Deus, com sede de conhecimento, ele está voltando para casa. Acaba de sair do templo, está indo para casa. E ele está com a sua Bíblia na mão, ele está com o livro do profeta Isaías aberto, está em suas mãos e ele está lendo. E a pergunta que Felipe faz é: entende tu o que lês? E ele diz: como compreender se não há quem me explique? O que está lendo? Você consegue entender? Se alguém não me explicar, como é que eu vou entender? E Deus está vendo a sua dificuldade, Deus está vendo o seu desejo. E Deus envia, e Deus chama. E graças a Deus por homens e mulheres sensíveis à voz de Deus, obedientes à voz e que estão se levantando, estão indo a lugares desertos, lugares onde pessoas solitárias estão necessitando. Por isso, meditemos, por isso, olhemos para Deus, ouçamos a sua voz, ouçamos o seu mandamento, tenhamos a mesma sensibilidade, porque Ele está olhando para lugares que nós não estamos olhando. Ele está nos tirando de lugares e quer nos enviar para lugares onde muitas pessoas não estão chegando. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, seja instrumento nas mãos de Deus. Compartilhe o Evangelho. Compartilhe a palavra de Deus. Leve esta palavra de esperança a todos aqueles que necessitam. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. É o meu desejo e é a minha oração em nome de Jesus.